Olá, você conectado em flashscore.com.br ou através do nosso canal do YouTube, Flashscore BR, seja muito bem-vindo a um episódio pesado, um episódio alvinegro, um episódio de Copa do Brasil, aquele pré-jogo que você esfrega as mãos, olha pro relógio, a hora não passa, você, torcedor do Botafogo, tá ansioso, você, torcedor do Vasco, da mesma forma. Tudo isso nós vamos contar agora, mas antes eu peço a você o seu like, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa aquele seu comentário quanto vai ser o jogo e já compartilha o nosso conteúdo, esse vídeo joga para os seus amigos e vamos aumentar os nossos amigos aqui da Flash Score. E o aplicativo pinta aqui na tela, é de graça, hein? É o QR Code, abra a câmera do seu celular e tenha de graça muita informação. Eduardo Gerac, jogo da volta, Newton Santos, 9h30 da noite, quinta-feira, dia 11, pós-data FIFA. O que esperar desse Vasco, desse Botafogo e Vasco, porque na ida foi Vasco 1, Botafogo 1. Tá em aberto o duelo, Botafogo leva vantagem por ter mais torcida para jogar junto no Newton Santos. Qual é a tua avaliação, Edu? Seja bem-vindo. Olá, Fábio, um grande abraço. Não, absolutamente em aberto, assim, claro, tem esse fator campo, mas eu acho até, porque são dois times que se conhecem muito bem, né, claro, é um clássico ali local, né, um clássico regional, além de ser um clássico brasileiro, sem dúvida alguma, mas está totalmente em aberto, né, até porque o Botafogo, que vai jogar em casa, né, começando aí pelo lado do Botafogo, também vem alternando aí partidas boas, outras não tão boas assim, né? É claro que o Ancelotti Filho tá ali tentando montar o melhor Botafogo possível, né? E aí o Botafogo também tem peças novas chegando, né, Fábio? Claro, o Cris Ramos, por exemplo, foi uma boa surpresa aí, né, para o time do Botafogo. Ele que estreou lá em Caxias contra o Juventude, ele entrou, fez 2 gols. A gente tem até os números dele daquela partida que são impressionantes. 2 chutes, 2 gols, né? Não errou nenhuma finalização. Os 2 chutes no alvo entraram, pronto, resolvido, fim de papo. Tudo bem que os corneteiros de plantão vamos falar que do outro lado tinha o Jandrei, né? Que tem a mão, parece que ele pula e não consegue chegar na bola nunca. O braço é mais curto, né? Exato. Mas ele participou muito pouco do jogo, assim, em termos de quantidade. Mas sim, a qualidade, ele virou o jogo para o Botafogo e resolveu a questão, né? Mas aí depois ele entrou, e aí foi uma reclamação de muitos torcedores do Botafogo, Edu, quando o Arthur Cabral não estava junto com ele contra o Juventude. Mas exato, contra o Vasco ele escalou os dois. Exato. O Arthur até fez o gol, foi ele quem abriu o placar, mas aí não rendeu, com 2 centroavantões, né, aqueles caras mais posicionais, que são mais durões, que não tem arranque e tal. O Botafogo perdeu nessa qualidade. E o Vasco cresceu no jogo. Se tivesse que ter um vencedor naquela partida, era o Vasco. Sem dúvida. O Vasco jogou mais que o Botafogo. O Botafogo ofereceu muito pouco perigo ao gol do Léo Jardim. Né? O Arthur Cabral em 2 oportunidades, uma cabeçada antes do gol e a do gol, e depois numa outra chegada. O Vasco não, foi muito mais efetivo. Depois que fez o gol, cresceu na partida. Para mim, teve um pênalti que o Daronco não quis dar. Né? É um pênalti, para mim, escandaloso. É óbvio que é uma discussão se a bola bateu primeiro no corpo e depois no braço, mas o braço estava assim. Não é? É diferente do braço estar assim. Quando o braço está colado ao corpo, mesmo que o cotovelo esteja um pouquinho fora da linha do ombro, que é normal, né? O jogador corre, aí ele bota o braço para trás. Agora, quando ele abre assim, ele estica, faz o estilo do Gabigol, ele bota assim, meu irmão, aí ele está criando, ampliando a área de contato. Pode até dizer o Marlon Freitas que foi reflexo, que a bola ia bater no rosto, ele botou a mão assim, mas tocou. E o árbitro viu, o árbitro de vídeo também. Mas houve a interpretação, inclusive, da própria CBF, que foi correta a não marcação. Não, então, a gente tem que abrir um parênteses para essa questão dos pênaltis, porque, assim, aqui no Brasil, eles complicaram demais, inclusive, a interpretação da regra. E o VAR também virou um caçador de pelo em ovo, como eu chamo, virou um caçador de pênaltis. Então, assim, a gente, na verdade, não sabe mais o que é pênalti ou não. Às vezes tem 3 lances iguais na mesma rodada, 2 são, um não é, enfim. É uma coisa... Mas aí, deixa eu te interromper, eles dizem que não são lances iguais, são parecidos. Não há lance igual no futebol. E agora? Assim como também tem aquele toque, que é um toque insignificante, mas o jogador desaba, o VAR apita e vai pro... é pênalti, pronto, e acabou. Por exemplo... Vasco Esporte. Exatamente. O lance do Esporte é ridículo. Não, lateral até o entrou...
tropeçou sozinho, forçou, caiu, e o árbitro deu, Klaus, e a gente tá falando de árbitros FIFA, tá, gente? Daronco, Klaus, por mais que eles não estejam pré-selecionados para a Copa do Mundo, quem está pré-selecionado é o Wilton e também o Abate, o Ramon Abate Abel, mas, cara, são árbitros de qualidade, que estão errando grosseiramente. Exatamente, exatamente. Agora, eu concordo com você, o Vasco foi melhor realmente no primeiro jogo, né? O Botafogo teve, vamos dizer assim, a competência, porque nunca é só sorte, né? De fazer um gol logo no começo, deu aquela balançada, mas o Vasco logo entrou no jogo, foi para cima, realmente empatou e poderia ter virado, né? Aquele jogo, o primeiro jogo lá em São Januário. Agora, o lado do Botafogo ainda, né? Para ficar no time mandante. É isso, é o que você disse. O Botafogo está com peças novas, mas o Ancelotti realmente precisa montar ali o melhor Botafogo, porque realmente o Cris Ramos com o Arthur Cabral, concordo plenamente, não deu muito certo. E depois o Cris Ramos teve até um problema de um choque na cabeça, né? Ele não atuou a última partida contra a última partida do Botafogo, mas tudo indica. O Botafogo jogou com o Red Bull, né? Que goleou o Red Bull por 4-1, mas tudo indica que ele estará apto aí para a partida de volta da Copa do Brasil. Vamos ver aí se ele vai ser essa peça diferente ou não, né? E isso é uma pergunta aí a ser respondida durante o jogo, mas totalmente aberto repetindo a resposta, né, Fábio? Está totalmente aberto, eu acho que é 50-50 aí, mesmo o fator campo, né? O Vasco está acostumado a jogar no Newton Santos e tal, mesmo gramado sintético, tudo isso eu acho que é tranquilo aí, não vai fazer tanta diferença assim a favor do Botafogo. Né? E vai ser um duelo diferente da ida, né? Porque já tem um tempinho, né? Obviamente, quase um mês de intervalo entre um jogo e outro, mas jogadores saíram e jogadores chegaram. Por exemplo, o Vasco tem 2 reforços para esse jogo. O Matheus França, meia, que veio do Crystal Palace, e o zagueiro Robert Renan, que veio do Zenit. O Carlos Cuesta não, do Galatasaray, porque ele não foi inscrito a tempo. Mas o Robert Renan e também o Matheus França já estão à disposição do Diniz. Isso aumenta a qualidade do elenco do Vasco para esse jogo. Já o Botafogo perdeu o John. John foi para o Nottingham Forest. Vai agarrar o Neto. Deve jogar o Neto, né? Como titular, que estreou contra o Juventude. Isso, ele é um grande jogador e tal, veio inclusive da Premier League, mas há uma diferença, porque o John já estava habituado, o John já sabia posicionamento do Alexander Barbosa, saída pelo lado com o Vitinho, com o Alex Telles, o contra-ataque que ele ligava lá, espetava na frente para o Arthur Cabral segurar, anteriormente era o Tiquinho, o Igor Jesus, já tinha um entrosamento. O Neto vai ter ainda esse entrosamento. E o John foi fundamental no jogo com o Vasco em São Januário. Ele faz uma defesa nesse lance do pênalti que eu falei há pouco, exatamente. Ele depende do ombro, num chute do Coutinho, assim, no reflexo. Muito bom goleiro. O Cuiabano também foi embora, mas o Cuiabano era uma espécie de 12º, 13º jogador titular do time, ele era reserva, estava se recuperando de contusão, mas é um Botafogo muito forte. Botafogo que está no mercado, mesmo com todas as dificuldades do John Textor. Mas assim, para o Botafogo, parece ser a tábua da salvação. A Copa do Brasil. No Brasileiro está ali na 5ª posição, está distante do líder Flamengo, não me parece que vai brigar pelo título, e sim por uma vaga de Libertadores, ok, mas ele foi eliminado nas oitavas. O atual campeão da Libertadores caiu nas oitavas da Libertadores. Não, é o jogo do ano do Botafogo, isso não é exagero. Pressão grande, pressão, porque acho que a grande chance de título dessa temporada vai ser a Copa do Brasil, né? Sem dúvida. Agora, do lado do Vasco, né, Fábio, assim, eu até destaquei o Nuno Moreira, ele que participou, né, do gol, fez o gol, na verdade, né, um dos gols do Vasco contra o Sport, uma jogada que vinha ali do lado direito, né, do Puma Rodrigues, mas começa do lado esquerdo, né, cobrança a bola com o Piton ali, passa pelo Verratti, vai para o Puma, do Puma vai para o Ryan, né, o Ryan, a ultrapassagem do Puma, o Puma cruza e o gol do Nuno, porque assim, o Nuno, ele é um jogador importante para essa equipe do Vasco, porque ele se mexe demais no ataque. Quando ele e o Coutinho estão inspirados no mesmo momento, tem dado muito certo para o Vasco, né? Vide a goleada aqui em São Paulo, né? Aquela goleada contra o Santos, 6-0, que foi um dia que deu tudo certo, principalmente por causa dessas duas peças. Eles jogaram muito bem naquele jogo, né? Então, assim, sem o Verratti, o Verratti não estava naquele jogo. Estava suspenso, Exatamente, estava suspenso. Aí o Nuno e o Coutinho realmente foi impressionante como eles se entrosaram naquele jogo. Então, assim, o futebol do Vasco, principalmente do meio para frente, claro,
passa muito por essas peças, né? Então, assim, eles realmente, se estiverem inspirados, né, uma noite inspirada dessa, do Nuno, principalmente, e do Cocô, tinha um craque, claro. Assim, aí o Vasco vai ter mais vantagem, assim, sobre o Botafogo, né? É claro que é meio óbvio que eu estou falando, mas é importante a gente pensar, né? Algumas figuras que às vezes passam meio batidas e tal, porque assim, eu gosto muito do futebol do Nuno. Eu acho que realmente é que ele não tem um, vamos dizer assim, às vezes ele dá uma queda, né? Ele não é A sempre. intensidade física dele, tá deixando Exatamente. ainda. Exatamente, às vezes ele não não consegue jogar 80, 90% do jogo, né? Às vezes ele, mesmo durante as partidas, ele dá uma caída. Mas é isso, esse gol para mim foi emblemático aí desse atual momento do Vasco aí com o Diniz, né? Ele que já tem 6 gols com a camisa do Vasco, essa imagem que você mostrou aí contra o Sport foi o 6º gol dele com a camisa do Vasco, ele que foi um dos reforços, né? Ele chegou Sim. recente ao time ao Vasco, né? Ele veio de Portugal, já jogou 36 partidas, até estava olhando os números, falei, caramba, já tem isso tudo que ele já jogou, o calendário é tão extenso, Sim. porque ele chegou na primeira janela, né? Não Exato. veio nessa, então ele veio ali perto do mês de abril, né? Tem contrato até dezembro de 2027, mas ele já tem 36 jogos com a camisa do Vasco, 6 gols e 7 assistências, ou seja, ele participa muito, né? Apesar dele ser substituído várias vezes, como você disse, né? Porque o cansaço bate realmente, e ele acaba, e eu acho que ele está mais cansado, Edu, porque como ele veio de uma temporada em Portugal, que agora, no meio do ano, tinha que ter entrado de férias, ele não entrou, e ele jogava numa equipe que ele fazia jogo domingo a domingo. Aqui não, pô, já tá com 36 jogos em menos de 6 meses de Vasco. Então aqui o calendário é insano, né? Exato, ele veio do Casa Pia, né? Ele que foi revelado pelo Sporting, né? Ele começou nas categorias de base do Sporting, passou pelo Vizela, depois pelo Casa Pia e veio pro Vasco. Ou seja, foi um achado ali do Vasco, porque nunca jogou num time grande, vamos dizer assim, né? Não tinha realmente aí uma grande vitrine o Nuno. Realmente foi uma boa peça que o Vasco trouxe aí no início do ano. E, claro, tem tudo para ajudar o Vasco aí a passar para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Porque para o Vasco também é um campeonato importantíssimo, não só para pôr grana no bolso, como, claro, uma chance de título, né? Porque, assim, vamos combinar, se a gente olhar para todos os times que ainda estão na Copa do Brasil, depois da saída do Flamengo e do Palmeiras, a Copa do Brasil ficou meio que aberta. Acho que todos os times que estão aí... favorito. Exatamente, não tem um time que está voando. Todos os times que estão aí, até o Furacão, se quiser, né? Precisa fazer, claro, um jogo muito bom contra o Corinthians, né? Mas, assim, todos os times que estão aí na competição tem, no meu modo de ver, tem como sonhar com o título, sim. Eu acho que é uma das Copas do Brasil mais em aberto dos últimos anos, assim. Tá bem interessante essa competição nesse ano. Lembrando que, avançado esse confronto, encara o vencedor de Fluminense e Bahia e fatura 9 milhões e 900 mil reais em premiação para chegar à semifinal, que só será disputada em dezembro, nas datas 10 e 14, né? Ficou para depois do Campeonato Brasileiro, que para o Vasco e para o Botafogo seriam ótimos, né? Porque se dedica só ao brasileiro, acabou, aí volta para a Copa do Brasil, não tem aquele meio de semana, né? Exatamente, eu acho que vai ser muito importante para os times que não têm mais outra chance de título. O mês de novembro, foco na Copa do Brasil. São 4 jogos. Em dezembro, no caso. Dezembro, desculpa. Dezembro, isso. Edu, forte abraço e até a próxima, meu amigo. Fábio, abração, viu? Até mais. Valeu. E um grande clássico para nós aqui na Flash Scorp, que você vai acompanhar tudo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E não esquece, QR Code pinta na tela, é o nosso aplicativo para você baixar de graça. Abra a câmera do seu celular e tenha muita informação. Flash Score, leia o jogo como ninguém.